A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje no canal Ad Sumos estamos juntos. Nós vamos falar sobre Davi. Davi, o rei. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi era filho de Jessé, um dos filhos mais moço e belemita, ou seja, ele nasceu em Belém, uma das cidades habitada pelas 12 tribos de Israel, sendo então escolhido por Deus o homem segundo o seu coração. Samuel vai à casa de teu pai, ungi-lo como rei sobre Israel, após Deus se decepcionar com Saul, que não obedeceu ao Senhor. Davi foi um homem incrível, foi um homem acima da média. E quando nós olhamos as escrituras que falam acerca de Davi, nós nos surpreendemos com qualidades boas um homem pode ter, um homem pode adquirir, e ele pode ser uma bênção na mão do Senhor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então Deus escolhe entre os homens um homem segundo o seu coração. Olha que interessante, Deus é quem escolhe Davi, Deus é que sonda o coração de Davi e vê nele o servo na qual Deus ia fazer uma grande obra. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim: o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então Deus vê em Davi um coração valente, um coração que vai fazer a vontade do Senhor, um coração servo do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, olha só que incrível que fala de Davi. Fala das 7 qualidades de Davi. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Ele é valente, sabe tocar, é vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Era um homem acima da média, era um homem incrível, ainda na sua juventude ali, trabalhando na fazenda de seu pai, cuidando das ovelhas. Davi se mostrou um grande homem com grandes qualidades, um jovem incrível. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 8, tem a 8ª característica de Davi. Olha que homem incrível, olha que homem segundo o coração de Deus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Davi era trabalhador, Davi estava trabalhando, uma pessoa incrível, uma pessoa irrepreensível, o homem que Deus chamou para ser o rei de Israel, o segundo rei de Israel. E por que Deus escolheu um coração valente? Um homem que tem 7 qualidades, e a 8ª qualidade dele é trabalhador. Porque Deus queria fazer de Israel sair do sistema tribal de tribos desunidas, de tribos dispersas, e Deus ia fazer de Israel uma nação, dar a Israel soberania, para Israel ter soberania sobre o seu território. Israel era invadida, Israel era perseguida, Israel era invejada, Israel a todo momento sofria ataques, mas com este homem, com Davi, vem uma unificação das 12 tribos. Israel agora passou a ser uma nação com um rei, passou a ter soberania. O que é soberania? Além de ter um território, ela dominava sobre aquele território. As nações inimigas respeitavam Davi, porque Davi nunca perdeu batalha. Uma das qualidades de Davi, homem de guerra, não era só um homem que ia para a guerra. Davi nunca perdeu guerra. Davi foi chamado como capitão, ele estava à frente. Agora você imagine ter um comandante à frente da tropa, que fala bem, que tem uma palavra de ânimo, que empodera seus soldados,
que vai ali à frente da peleja e maneja bem a espada. Por isso que o exército de Israel nunca perdia, porque tinha um homem de guerra à frente, um homem valente, vigoroso, e o Senhor estava com ele. Como que se sentiam os seus soldados empoderados, pronto para o que desse e viesse. Eles iam mesmo contra o inimigo e defendia o território, defendia a sua nação. Israel começou a crescer muito, o reinado de Davi cresceu muito por causa disso. E interessante, Davi, ele se aproxima de outra qualidade. Aqui nós já estamos passando para a 9ª qualidade do homem acima da média. 2 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz assim: eis que eu moro em casa de cedro, Davi falando, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Davi faz uma comparação, ele como rei agora, já empossado, ele vê que ele mora em casa de cedros, ele mora num local luxuoso, um local esplêndido, e a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor em Israel, estava em tendas feitas de tecidos. Então, quando aquele tecido ficava velho, tinha que trocar. Quando Israel mudava, também se desarmava a tenda e a arca da aliança, a presença de Deus, tinha que mudar. Porém, Davi, ele tem a sua 9ª característica, é um arquiteto. Ele arquiteta, ele planeja um templo, uma grande casa, aonde que o sacerdote ia junto com o povo adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, um local em que a presença de Deus não precisaria mais ficar mudando, mas a presença de Deus ficaria ali para todo sempre no meio do seu povo, e o seu povo poderia ir até a casa de Deus adorar ao Senhor. A casa de oração, os sacerdotes poderiam efetuar louvores, poderiam ensinar as escrituras. Tinha todo um sistema agora abençoador. Israel, que era dependente do ensinamento boca a boca, era o ensinamento de pai para filho, era o ensinamento oral, como se diz agora, e isso era muito prejudicial, porque como que o pai trabalhando, a mãe trabalhando, como é que eles ensinam valores, ensinar a religiosidade, a adoração ao Senhor, o que é o Senhor, o que o Senhor tinha feito no passado. Então agora o povo poderia ter um local de adoração, o povo poderia ir a um local onde o sacerdote iria estar ali ministrando sobre o coração dos jovens, ministrando sobre os casais. Então foi um local muito importante, esse local, e Deus se agradou. E Deus falou com o profeta Natan: pode falar com meu servo Davi para ele planejar. Ele não vai construir, seu filho que vai construir, porém o projeto dele vai à frente. Então a 9ª característica de Davi foi ser um grande arquiteto, e não foi para o homem, foi para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, contudo, Deus queria levar a Davi a uma profundidade ainda maior, porque um homem, para ser chamado segundo o coração de Deus, ele deveria ser provado. Davi, ele deveria se conhecer mais, ele deveria se aprofundar mais em comunhão com Deus. Então Davi, no seu auge, em toda a sua glória, em toda a sua fama ali, um homem acima da média, ele sobe até o terraço do palácio. De lá ele vê uma mulher chamada Batseba, uma mulher linda, porém a mulher era casada. E ali ele faz com que o seu esposo seja assassinado na guerra, manda seus generais colocar aquele homem na frente dos soldados de guerra, e os flecheiros acertam flecha e matam a Urias, esposo de Batseba. Deus ficou muito entristecido com aquela atitude de Davi, trouxe sérios castigos e maldição sobre a vida dele porque ele fez aquilo. Porém Davi, ele se levanta e ele diz que maior era o Senhor e que era importante a comunhão do Senhor na vida dele. Então Davi, ele se arrepende
ele jejua durante 7 dias, ele fica clamando pela misericórdia de Deus. O Salmo 51, versículo 10, ele fala com o Senhor em oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que interessante, Davi, ele pede para que Deus viesse a criar nele um coração puro. Um coração puro nós sabemos que só as crianças têm. As crianças querem ficar perto do pai, querem sentir o aconchego, o carinho, o afeto, a segurança que o pai tem, que a mãe tem. Então Davi, ele está pedindo a Deus para que Deus viesse tornar o coração dele aquele coração acima da média, aquele coração valente, aquele coração de guerra, aquele coração do homem de fama que era aplaudido no coração de criança, para que nada desse mundo viesse a tirar o coração dele do segundo coração de Deus, para que o coração dele viesse a estar ligado sempre com o coração de Deus, para não perder a comunhão com Deus. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável, ele sabia que era aquilo, o espírito inabalável, porque ele ia com muita certeza para a guerra, ele ia com muita certeza com seus projetos e riquezas, ele enriqueceu muito, mas agora ele fala de coisas espirituais. Ele queria não se abalar por qualquer coisa, ele não queria mais deixar a carne falar mais alto, mas ele queria ficar no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e continuar também acima da média, dando o seu melhor para Deus, e não regredir, e não descer, e não parar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não para de te adorar, de te buscar e de te bendizer. Isso aí foi uma grande reviravolta na vida de Davi. Ali ele teve a oportunidade na queda de mostrar o que é um homem segundo o coração de Deus, o que é um homem que Deus olha lá de cima e vê um coração segundo o seu coração, um homem que pensa igual a Deus, um homem que ama a Deus, um homem que coloca a Deus acima de todas as coisas. A quedas para muito na vida de Davi foi vergonhoso, sim foi, porém foi a grande chance de Davi mostrar o teu amor e o teu total interesse pelas coisas de Deus, e ele focar totalmente em Deus, e ele avançar um passo a mais em comunhão com o Senhor. Que nós possamos ser cada dia mais como Davi, pedir um coração puro, um espírito reto, para que nós venhamos ser inabaláveis na presença do Senhor, que nós possamos ser abençoados cada dia pelo Senhor e estar em comunhão com o Senhor. Deus te abençoa rica e poderosamente, em nome de Jesus.